Natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, desbravou o futebol brasileiro, sendo lançado em um dos principais clubes do país, foi para a Europa, passou pela Ásia, deixou sua marca em grandes clubes do futebol brasileiro também, e hoje é um dos grandes destaques do Sporting Cristal do Peru. Quem está no Bate-Papo Gol dessa semana é ele, Felipe Vizeu. O Felipe Vizeu está onde? Felipe Vizeu está aqui no Bate-Papo Gol. Um prazerzaço falar contigo, cara. Muito obrigado por ter topado o convite de bater esse papo aqui no canal O Gol. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Está sendo um prazer aqui estar com vocês. É isso, para falar dessa carreira tão legal do Felipe Vizeu, né, hoje com 29 anos, e que está recém-completado na sua carreira 300 jogos como profissional, cara, uma marca e tanto, e eu imagino que isso deve passar um filme na sua cabeça, né, Felipe? Com certeza, né? Inclusive, estava falando agora esses dias com a minha esposa, né? Quando estava cerca, né, próximo de completar esses 300 jogos, até mesmo com a minha mãe. Minha mãe hoje está aqui também com a gente, veio passar essa semana aqui. Tava falando, né? Tudo que eu abdiquei, tudo que eu abri a mão, assim, realmente, né? Não só, né, da juventude, mas da minha infância em si. Não foi fácil, mas graças a Deus, assim, é um privilégio muito grande, uma satisfação muito grande, né? Tá completando 300 jogos e graças a Deus, né? Com muita alegria eu estou completando esses 300 jogos. E o que, que dá para dizer daquele Felipe Vizeu que entrou no finalzinho do jogo, daquele duelo com a Portuguesa no segundo tempo, lá em fevereiro de 2016, para esse Felipe Vizeu agora? O que, que tem de igual daquele Felipe para agora? E o que, que mudou desse Felipe que segue marcando gols no Campeonato Peruano 10 anos depois? Cara, na verdade, a maturidade, né? Eu acho que hoje, né, como eu falo, né, lá estava começando, estava no meu primeiro jogo como profissional, hoje, né, já tenho 300 jogos como profissional, então eu vejo assim a maturidade, a experiência. Claro que a gente nunca sabe tudo, né? A gente ainda está aprendendo. O futebol tem muitos a ensinar ainda, cada dia é uma coisa nova, mas claro, a maturidade, a experiência, isso com certeza, né, me fez, né, tá hoje num momento assim diferente da minha carreira, e eu acho que essa é a grande diferença, né? É o tempo, cada jogo uma novidade, e você vai pegando, né, o time, o feeling melhor, entendendo um pouco melhor, e eu acho que é isso. E agora, para falar, dar uma passada, uma passeada pela tua trajetória, quando a gente fala do início da carreira do Viseu, muita gente já pensa naquele ano de 2016, onde você explode, é o melhor jogador da Copa São Paulo, mas teve toda uma preparação para chegar a esse momento, né, Felipe? Antes, quando você chega no Flamengo ali em 2013, eu acompanhei de perto aqui no Rio de Janeiro também, você vai muito bem no Sub-17, cara, fazendo muitos gols, 13, 14, em 2015 também você vai muito bem no seu primeiro ano no Sub-20. Fala pra gente como é que foi esse caminho do garoto de Três Rios, né, que pedalava quilômetros para treinar futsal, passando por essa mudança para Cabo Frio até chegar a esse momento com a camisa do Flamengo. Como é que foi esse teu início? Cara, é até arrepiante, assim, né? Tá falando sobre isso, você sabendo bastante, assim, da minha história, realmente, do meu início, né? Porque não são todos, assim, que sabem, às vezes até mesmo que lembra, mas realmente, assim, não foi fácil, mas foi muito gratificante, cara, porque realmente essa minha trajetória ali de base do Flamengo foi um momento, assim, espetacular para mim, né? Inclusive, no meu segundo ano, né, na base do Flamengo, foi um ano que eu fiz 44 gols. Então, assim, foi uma temporada brilhante, maravilhosa. E a gente sabe, né, se tratar, por mais que seja um jogador de base, a gente está ali lutando pelo nosso sonho de chegar ao profissional, né? Eu vi muitos jogadores também faziam muitos gols assim, mas não conseguiram ter o mesmo sucesso, a mesma é, é, sucesso no profissional e às vezes assim uma regularidade, porque a gente sabe da dificuldade que é, sabe? Não por falta às vezes do comprometimento da pessoa e tudo mais, mas pelo funil ser mesmo pequeno, sabe? Então, mas graças a Deus assim foi muito legal, foram momentos tanto da base como do profissional até a minha saída assim, momentos especiais no Flamengo. E gratificante, cara. Fico feliz assim por saber, por ter esse entendimento assim do início da minha carreira, porque realmente passa um filme e, claro, né, de muito orgulho para mim, para minha família, para minha carreira assim que é exemplar. E o que, que passa na tua cabeça daquele teu lançamento pro profissional, né? Você chega garoto, 18 anos, e já logo com a missão de substituir um cara que tem uma história construída no futebol, não só do Brasil, mas mundial, né? Como é que foi para você chegar no profissional do Flamengo?
Cara, então, na verdade, assim, o Paulo é uma pessoa que sempre me ajudou muito, né? Então, desde que eu cheguei ali, eu sabia dessa responsabilidade, da dificuldade, de como ele tinha chego no clube, né? Tinha recém, né, sido campeão mundial, feito gol na final. Então, poxa, a gente, né, eu sabia, acompanhei, vi também a questão da trajetória dele e sabia que para mim seria muito importante, eu como um garoto estar subindo, ter essa pessoa, ter um ídolo desse, uma pessoa, uma referência no ataque, para que eu pudesse aprender e poder, assim, conseguir, às vezes, né, desempenhar melhor, porque, né, com a palavra, seja com o seu treinamento, né, o meu visual, né, vendo o que ele fazia nos treinos, nos jogos, e assim, cara, foi muito legal, foi uma experiência muito boa para mim, mas sabia que era um peso, era uma responsabilidade grande, mas deu tudo certo. Graças a Deus eu pude muitas coisas, né? Olhando ele assim, aprender e pegar para mim pela sua profissionalidade, pelo que ele tinha como profissional, que ele tem, né? Que ele joga ainda. Mas eu acho que a gente poder ter referências assim no início da nossa carreira é muito importante para que a gente possa entender, né? E saber aonde a gente quer chegar, né? Eu acho que o espelho, isso é muito importante. E essa sua passagem, passando a limpa nessa tua passagem pelo Flamengo, acho que o ano de 2017 foi o ano mais especial para você, né? Um ano que você consegue ter sequência. Já teve um primeiro ano espetacular, já caindo na graça do torcedor rubro-negro. E em 2017 eu lembro que você era um cara muito importante em momentos decisivos, né? Que você termina aquela temporada sendo um dos artilheiros, inclusive, da Copa Sul-Americana. Queria que você falasse o que representa essa competição para você até hoje, vestindo a camisa do Flamengo, sendo vice-campeão e um dos artilheiros. Então, realmente assim, a Sul-Americana foi uma competição assim de extrema importância assim na minha carreira, onde realmente mudou a minha chave, mudou toda a visibilidade a respeito do Viseu, né, atleta, jogador então eu acho que assim, apesar de ser tão jovem, tão novo, mas já tendo sendo um dos artilheiros de uma competição dessa grandeza que a gente sabe naquele momento que a gente estava vivendo e o Flamengo vindo numa crescente muito grande e eu sendo um dos responsáveis por esse crescimento também, eu acho que foram momentos assim ótimos, né? Desde, como você falou, desde 2016, mas claro, 2017 sem dúvidas foi um momento assim mais marcante assim na minha carreira ali, por esses momentos, né? Não só, né, é, pela artilharia ali da Sul-Americana, mas também pelo que da importância que eu representava dentro do grupo, dentro do clube, apesar de tão jovem, mas tinha uma responsabilidade assim de ídolo ali do clube, fazendo gols para as crianças e tudo mais, é uma referência e claro, né, é muito gratificante, né, ter tido esse momento e foi muito especial, até mesmo que foi aonde tive a minha venda e tudo mais, e foi um momento assim muito especial. E falando desse período da tua carreira, pouca gente sabe, né? Mas você tem na sua casa a honraria de ter recebido a medalha olímpica no Rio 2016. Você não participou efetivamente dos jogos, mas estava ali naquela lista de suplentes com mais 3 jogadores. Como é que foi receber esse prêmio, cara? Ter essa lembrança? Primeiro ouro do Brasil na história das Olimpíadas no futebol e você tem essa lembrança. Como é que foi para você isso? Então, foi um momento assim muito feliz também na minha carreira, né? Como a gente vinha falando, eu tive uma crescente muito boa e desde que eu cheguei no profissional, isso continuou, então eu mantive aquela crescente minha da base, cheguei no profissional, eu não parei, então eu continuei e isso assim para um atleta, para que ele consiga chegar, atingir lugares maiores assim, é, de números, né, na carreira, então eu acho que é importante, é de extrema importância e para mim, né, sendo tão jovem naquele momento, ter sido um dos 24 inscritos na competição, eu acho que pô, é muita pouca gente. Se eu for pegar, fomos, se eu não me engano agora, eu não tenho muita lembrança a respeito, mas eu acho que fomos 3 jogadores da geração 97, entendeu? Então, assim, pouquíssimos, sabe? Pouquíssimos, e eu pude ser um deles. É, e graças a Deus, assim, cara, foi um momento assim marcante. Como você falou, não participei efetivamente ali, mas pude estar na lista, pude ter sido convocado realmente, estar inscrito na competição. E foi muito gratificante receber a medalha, né, esse reconhecimento. Até porque, claro, né, eu estava ali na torcida, estava na expectativa, muito feliz
a convocação e com certeza foi um momento muito especial também na minha vida, na minha carreira. E agora, dando um salto na sua carreira, né? Pulando lá para o ano de 2018, você tem a oportunidade de realizar o sonho de todo garoto que começa no futebol, que é jogar no futebol europeu, de ter essa oportunidade de estar em ligas tão importantes, como foi no seu caso na Liga Italiana. Como é que foi essa mudança para você? Como é que você recebeu essa proposta na época? E o que você pensou naquele momento que chegou a oportunidade de viajar para a Europa, de jogar em solo europeu? Cara, na verdade, na época estava uma loucura, tinha muitas sondagens, né? Tinham outras propostas também, mas assim, foi algo que me chamou muita atenção na época na Itália. Foi também a ida do Cristiano Ronaldo naquele ano para lá e teve muito peso até porque é um ídolo para mim no futebol e eu sabia que aquele momento também a liga estaria com uma visibilidade bem maior. Não foi um ano assim fácil para mim, realmente assim, como eu falo, né, foi tudo acontecendo muito rápido. Eu cheguei lá e as coisas começaram aí a vir um pouco com mais calma, uma lentidãozinha ali, passo a passo, e eu não soube ter tanto entendimento, né, quanto a isso, de realmente ter a paciência de esperar, de poder adaptar. Então, assim, minha cabeça estava tudo muito diferente para mim, sabe? Então, eu acho que faltou naquele momento, assim, da minha ida para lá, um pouco mais de pessoas, de um staff um pouco mais junto a mim, para que eu pudesse ter dado continuidade a isso, poder ter atingido um nível melhor lá na Europa, lá na Itália, quando eu cheguei. Mas, assim, sem dúvidas, foi um momento marcante na minha carreira, na minha trajetória. Todo garoto sonha, assim como você falou, chegar, atingir esse nível. E não é fácil, realmente não é fácil chegar ali e claro, né, numa liga da grandeza que é, e como eu falei, né, com um foco, assim, com o holofote total em cima por conta da chegada do Cristiano Ronaldo, mas foi muito gratificante para mim também. É importante, né? Foi um período de maturação, acho que valioso para você, né? Tanto depois que você tem essa experiência por lá, realmente foram só 5 jogos, alguns não foram tantos minutos em campo, mas Foi. você volta para o Brasil e eu vi algumas entrevistas falando também que a família pesou um pouco a saudade de casa, aquelas Foi, coisas de garoto, né? Você está tendo a sua primeira experiência longe de casa, pesou um pouco tudo isso, mas como é com que foi o teu certeza. retorno para o futebol brasileiro? Como é que foi chegar ao Grêmio, que é um outro gigante também do futebol brasileiro, e trabalhar com o Renato Gaúcho, né? Que rola muito essa resenha de todo mundo no futebol, de como é o dia a dia com o Renato, como é que são os treinamentos, como é que foi essa tua experiência por lá? Cara, 2019 foi um ano muito espetacular, não só para mim, mas para o meu grupo ali no Grêmio. Em 2019 a gente, né, tudo que a gente brigou, a gente chegou. Então, assim, poxa, a semifinal da Copa do Brasil escapou por pouco, entendeu? Foi detalhe, pô, onde a gente ganhou o primeiro jogo de 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, inclusive, foi o finalista e campeão nesse ano. E a semifinal também, né, contra o Flamengo na Libertadores foi difícil, mas, poxa, a gente estava sempre ali. Em 2019, terminamos entre os quatro no Brasileiro, entendeu? Então, assim, cara, foi um ano maravilhoso, apesar de eu ter tido uma lesão no joelho, mas terminei também atuando, então foi super, super legal. O Renato, cara, é uma pessoa maravilhosa, um excelente treinador, uma pessoa que, cara, eu acho que todo atleta teria que treinar com ele, trabalhar pelo menos um dia, sabe? Para entender e ver como é a pessoa do Renato. Né? Muitas vezes a imprensa em si vê ele pelo jeito que ele fala e tudo mais, só que realmente a pessoa dele internamente com a gente ali é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que viveu o que a gente vive hoje, né? Como jogador, como atleta, e sabe os atalhos, e eu acho isso muito legal, muito gratificante. E foi muito legal, cara, ter compartilhado esse ano ali, ter vivido isso ali, tanto com ele como treinador e no grupo que eu trabalhei, foi maravilhoso. E assim, você acha que esse problema que você teve no joelho, que inclusive você precisou passar por uma cirurgia, foram 4 meses praticamente ali fora dos gramados, você acha que atrapalhou um pouquinho a tua continuidade até para seguir no clube? Com certeza, até porque eu estava vindo de empréstimo, onde o clube tinha pago pelo meu empréstimo. Eu acho que isso tem um peso muito grande. E quando eu machuco, eu estava vindo de um jogo da Copa do Brasil, que foi contra o Juventude, onde eu tinha feito 2 gols em casa. E aí a gente teve uma pausa ali, que eu não me recordo se foi a época da Copa América e tudo mais. Sim.
E aí a gente voltou, né, no jogo contra o Bahia, e nesse meu primeiro jogo contra o Bahia foi quando eu machuquei, né? Então, assim, claro que tem um peso, eu estava num momento bom, estava confiante e tudo. Apesar de estar vindo bem ali, eu tinha entrado antes desse jogo do Juventude, eu tinha entrado contra o Atlético Mineiro no Brasileiro, tinha feito gol. E então, assim, cara, tava um momento realmente bom para mim. Tinham muitos jogadores bons ali, né? Centroavante, então nem se fala, tinham vários. E então, claro, não era fácil, né? Tinha que estar sempre bem ali, sempre trabalhando muito, mas com certeza atrapalha um pouco essa questão da lesão. Mas faz parte, é do futebol, a gente está vulnerável a isso. E eu acho que o mais importante disso é a gente entender, né, o que o futebol representa na nossa vida, onde a gente quer chegar, o que a gente quer e poder tirar desse momento difícil, assim, fazer ele um momento proveitoso, né? E foi quando nasceu meu filho, entendeu? Então eu tive, né, uma alegria na minha família, assim, da vinda do meu filho. Então, assim, do momento difícil, graças a Deus, Deus me deu um momento muito feliz, muito maravilhoso, assim, na minha vida, na minha família. E é assim, faz parte. E assim, justamente o que você falou, né? Você teve essa benção do nascimento do seu filho e logo depois você vai jogar na Rússia, né, cara? Num mercado diferente, né? E você tendo essa experiência de ter um filho pequeno, como é que foi essa loucura toda de jogar lá tão longe, naquele frio, mediante esse período da sua carreira? Cara, na Rússia, realmente eu falo que não foi um momento muito fácil para mim, porque foi um ano da pandemia. E, claro, a gente está no nosso país vivendo tudo essa questão da pandemia, já não é fácil. Então, você imagina para a gente estar fora 2 meses preso dentro de casa. Cara, não foram momentos fáceis. Mentalmente, assim, tinha que ser muito forte. A minha vontade era só ir embora, só ir embora, só ir embora. Não queria saber mais nada, minha família. E, como eu disse, eu peguei também o Covid lá, toda a minha família pegou. Então, assim, não foi fácil, sabe? Foi um momento difícil, mas é um país, poxa, que na época eu fiquei muito feliz de ter ido. Uma liga também que não é fácil, uma liga muito próxima da liga italiana, claro, na sua devida proporção. Falando como centroavante, é muito parecido porque é uma liga que joga muito com linha de 5 defensivamente. E a Itália também utiliza muito, tirando os clubes maiores, né, em si, mas a maioria utiliza essa linha de 5 também. Então, assim, é uma dificuldade também para o atacante, então, para a gente poder adaptar mais fácil. Então, foi algo relacionado mesmo ao Udinese. Eles queriam que eu fosse para uma liga um pouco mais parecida, mais próxima da deles, para a questão de adaptação também, continuar essa adaptação. Só que, né, foi o ano da pandemia, então não foi um ano tão brilhante, não foi um ano tão feliz nessa situação, mas tem uma diferença muito grande, né? Voltei para o Brasil e aí fui para lá, frio, -27, adaptação, e aí logo vem o Covid. Mas é assim mesmo, mas também é uma experiência assim, muito, muito gratificante na minha carreira. E que legal, né? A sua capacidade de se reinventar, né? Aconteceu algumas vezes na sua carreira. E muitas vezes as pessoas falam, volta do Brasil, volta para o Brasil quando não dá certo na Europa. Na verdade, às vezes é um caminho que você encontra para se reencontrar. Né? E foi Com exatamente o que certeza. aconteceu contigo quando você volta mais uma vez para o futebol brasileiro. Tem um bom início de temporada com o Atlético Goianiense e logo depois vai para o Criciúma, onde você também tem uma passagem muito legal, né? Que você, na minha concepção, foi um dos protagonistas daquele acesso para a primeira divisão em 2023. Queria que você falasse um pouco dessa tua experiência no Aurinegro. E também, cara, eu acredito que tenha sido um dos episódios mais difíceis da tua carreira, que foi a perda do nosso querido Marco André, naquele duelo pelo estadual em 2024, que você vai a campo, faz o gol. Realmente me emociona muito esse episódio, Bom, mas eu queria que você falasse um pouco como é que foi esse misto de emoções da tua passagem pelo Criciúma. cara, te falar, eu sou suspeito a falar né, de Criciúma. Minha filha também nasceu lá. Tenho residência lá. É um lugar que eu fiz muita amizade. Então, cara, eu sempre falo com a minha esposa, a gente sente muita saudade, sabe? Muita saudade, porque foram 2 anos que eu vivi lá, muito especiais. E o carinho que eu tive em todos os momentos, né, que eu passei, porque também tive momentos difíceis. E o do maior, né, que foi a perda do meu pai, eu tive muito suporte, muito apoio, não só do clube, né, que do clube sem dúvida, não, tive muito, mas também do povo, né, da população, né, e do estado em si.
eu acho que isso marca muito, né, cara? Porque o momento que eu estava vivendo ali, eu ter ido jogar aquele jogo, uma decisão assim, que, claro, meu pai falaria para mim, por isso foi o meu motivo de entrar em campo. Meu pai falaria: tá louco, você não vai jogar? Você tem que jogar todos. Meu pai falava assim, sabe? Então, assim, foi um motivo de eu ter jogado, sofri o pênalti, fiz o gol. E num clássico, se tratava de ser um clássico, e por tudo que eles fizeram comigo também, todo o apoio, todo o suporte, desde a minha chegada em 23, que realmente, assim, pô, eu me considero também um dos protagonistas daquela edição de campeonato. Poxa, o tempo que tinha do clube, que não estava na Série A, que não jogava a Série A, e poder também ser coroado no último jogo ali com gol de acesso, eu acho, assim, tantas mensagens que eu recebia que as pessoas diziam, né? Falava, poxa, não podia terminar sem o seu gol, sabe? Parecia que faltava algo e realmente, poxa, meu gol foi do último lance do jogo, sabe? Foi bem no finalzinho mesmo. E, poxa, ter esse carinho, sabe? Esse afeto, poxa, foi muito gratificante. 2024, quando teve, né, que surgiu muitas oportunidades para mim, realmente abriu um leque, mas, poxa, sem dúvidas, eu pensei duas vezes em ficar no clube. O presidente me ligou antes de eu estar saindo de férias, o presidente me ligou, eu estava indo para o aeroporto, e aí ele pegou e me ligou e falou: Viseu, tá pronto o seu contrato. Eu falei: aonde eu assino? Aonde eu assino, presidente? Não, vou ficar, eu não queria escutar nada, não queria ver nada. Então, eu acho que assim, isso é a gratidão do atleta. Eu acho que às vezes muitas pessoas pensam milhares de coisas, e em 24, depois no meu final de ano, eu já tive uma situação de sair, que eu poderia, às vezes, também ter ficado, mas foram N fatores, né, que aconteceu em 24 já, então, muita mudança, mas as pessoas às vezes não entendem, não pegam esse lado bom, né, que eu tive, o lado realmente de eu querer ficar, e sempre quis estar ali, e sinto muita falta dali, do clube, das pessoas, dos meus amigos, minha esposa sente, meus filhos, e, cara, realmente, assim, eu demorei até mais aqui nessa pergunta sua, porque realmente 23 e 24 ali em Criciúma foram momentos especiais e que ficarão para sempre na minha vida, assim. Fica a curiosidade de como é que foi que surgiu essa proposta, como que surgiu essa opção na sua vida de você, mais uma vez, dar uma arriscada, né? Mais uma vez você emergir num desafio pouco esperado. Como é que surgiu esse papo sobre o esporte em cristal, que à época tinha o Paulo Autori, né? Quando Isso. você chega por lá, quando você chega por aí, como é que foi essa experiência? O que você pensou quando você recebeu essa proposta? Cara, o professor Paulo teve muito peso, né, na minha vinda e, poxa, um mestre, uma pessoa maravilhosa, né, tenho muita gratidão por ele. É uma pessoa que desde que eu cheguei sempre me ajudou, sempre conversou muito comigo. Não é à toa, né, com quantos anos de profissão, né, vamos botar para mais de 40, né, porra, de carreira, sabe tudo, ganhou tudo. Então, poxa, claro que eu queria compartilhar desse momento. Eu acho que não foi nenhum convite, né? Foi realmente vem. Ele falou, você tem que vir, né? Tipo A assim, convocação, né? uma convocação, né? Não é um convite, é uma convocação. E sem dúvida, eu não pensei duas vezes por se tratar dele, pelo momento que eu estava vivendo. E foi um momento assim muito feliz, gratificante e se tratar da grandeza do clube que é, né? Eu acho que aqui podia ter um olho um pouco maior de olhar para cá, de poder ter um carinho, um cuidado especial, né? A gente vê, cara, que aqui realmente é o que mais precisa é isso, né? Porque é uma liga muito boa, uma liga que não é fácil, não só três, quatro clubes que brigam, são vários clubes que brigam. Às vezes a gente, se também por se tratar de ser um clube muito grande, um dos maiores do país, se não tiver bem, outros estão indo e, sabe, não tem isso. Então é muito parelho, não é fácil, não é fácil. E por essa questão, eu acho que tinha que ter um olhar diferente para cá, sabe? Poxa, quantos jogos aqui, né? Quantos clubes brasileiros vêm na Libertadores jogar aqui há quantos anos, né? Então, assim, tá mudando, tem a visibilidade para cá, tá vindo com mais frequência, mas eu acho que assim no futuro próximo, com certeza, eu acho que muito pela questão da gente poder, nós brasileiros também que venham para cá, poder fazer bons trabalhos, né, não só como atleta, mas treinadores também. E hoje, né, a gente tem o Mano Menezes como, né, treinador da seleção peruana.
E tu vê, né, cara, que legal, eu acho que é gratificante, é um motivo de felicidade. E, cara, poxa, é só alegria. Como disse, são momentos, tem momentos bons, momentos difíceis também, mas é assim, faz parte da carreira e graças a Deus eu tô aqui, estou muito contente, estou muito feliz, jogando Libertadores novamente, que é uma competição maravilhosa, né, a maior do nosso continente e, poxa, espero a gente poder aí tá muito bem para poder chegar bem distante e esse holofote, esses olhos continuarem virando com mais frequência, né, com maioridade para nós outros aqui, para a gente. Para nós outros. Dá aquela confundida. Para nós, tá tudo certo, Felipe. O Viseu Claro. já vai marcando muitos gols, né? São 3 gols nos últimos 4 jogos. Você vai vivendo um momento muito especial nessa temporada. E você falava antes, né, do sorteio da Libertadores, que você queria ter esse enfrentamento com o clube brasileiro, né? Agora já puxando para esse papo que a gente vai ter nos próximos dias um confronto contra o Palmeiras. Já tivemos o primeiro, né, no Allianz Parque, um jogo em São Paulo, desculpa, um jogo difícil, né? Mais uma vez, o time consegue ali brigar e foi no detalhe, com alguma polêmica até, né, que repercutiu bastante aqui no Brasil. Mas como é que foi para você ter esse enfrentamento com o Palmeiras? Você que viveu aqui no futebol brasileiro, esse início, né, dessa disputa entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo estava naquele processo, né, de recuperação, que hoje é o que é. Você participou disso, desse processo. Então, como é que está sendo para você esses enfrentamentos com o Palmeiras e como é que você enxerga hoje de fora a realidade do futebol brasileiro com essa dupla poderosa aí, Flamengo e Palmeiras? Cara, te falar, falando ali do jogo, né, em si, que nós tivemos lá, a gente já sabia da dificuldade. Jogar contra o Palmeiras ali não é fácil, né? O Palmeiras vinha de 2 jogos sem vencer, e a gente sabe a pressão, como é a cobrança, e não só externa, mas internamente existe muita também, dos atletas e tudo mais. Estamos falando, né, poxa, de um dos últimos finalistas da competição. E eu estive ali, né, no jogo e tudo mais, na final eu vi. E, cara, pô, Palmeiras, né, cara, a gente sabe, por mais que pô, entre em campo são 11 contra 11, realmente não existe bicho de 7 cabeças, né? São homens assim como nós também. Claro, ali tudo acontece. Mas tem um peso muito grande, a gente sabe da dificuldade que é por se tratar de ser o Palmeiras, por se tratar do nosso entendimento de ver, né, que hoje Flamengo e Palmeiras é um dos maiores, né, sem dúvidas, disparado do nosso continente, né? Então realmente é difícil, briga em todas as competições. Então, cara, mas a gente saiu muito orgulhoso, muito feliz, né? Fizemos uma partida de altura, realmente à altura, brigando, lutando até a última bola. Tivemos chances ali no finalzinho. E, cara, faz parte, é o futebol, como eu falei, né? Foi difícil, mas estamos na competição para fazer história, como eu falei. A gente tá vindo, né, de jogos bons, né? Desde os 4 primeiros jogos, né, das fases ali, a gente tem vindo muito bem, jogando bem. É, e graças a Deus, assim, cara, a gente pode projetar aí, né, agora contra o Júnior Barranquilla, um grande jogo também, diante dos nossos torcedores, em nossa casa, poder, né, fazer o nosso melhor, que se Deus quiser a gente vai poder ganhar esse jogo aí, para a gente continuar não só com esse objetivo da nossa classificação, mas poder pensar, né, a mais, né, sempre ter o a mais, porque eu acho que isso é o mais importante, porque não só ganhar, mas ganhar bem, de estar sendo, né, representando bem, eu acho que isso é muito importante, não só para o clube, mas para a gente atleta também. Cara, 300 jogos na carreira. Conversando tudo que a gente conversou aqui, o que você acha que ainda falta para aquele Viseu sonhador lá de Três Rios para realizar como jogador profissional? Cara, eu acredito que, poxa, eu tô muito novo ainda, né? 29 anos a gente está falando, né, cara? Eu sou muito jovem, o auge da idade do atleta. Hoje, poxa, a gente vê jogadores de 42, 43 voando, né? Eu não- então, cara, tô jovem, tem muita coisa, eu tenho muitos sonhos na minha carreira. Como eu falei, né? Hoje eu tô aqui, eu tenho que fazer sonhos, eu tenho que projetar minha carreira aqui, mas
tenho meus objetivos, claro, primeiro com o clube, né, como eu falei, na Libertadores, que hoje a gente está disputando, no campeonato de melhorar. Poxa, a gente sabe que o campeonato aqui são duas fases, tem a apertura, e encerrando a apertura tem a clausura, então a gente pode ser campeão da competição, então, eu tenho esse sonho. A maioria dos clubes que passei, né, eu saí campeão, um ou outro que não, e faz parte, que é normal, mas a maioria dos meus clubes eu tenho títulos e eu acho que isso é o que me move. Eu quero ganhar, eu quero escrever meu nome, eu quero tatuar, assim como eu tenho na minha perna, a maioria dos meus títulos, e não por ego, mas por realmente saber, né, que eu estou num grupo vitorioso, que eu sou vitorioso. Isso é muito importante para o atleta, sentir isso, saber que ele é importante. E claro, cara, como eu falei, eu tô novo, tenho muitas coisas, muitos sonhos, não só como profissional, mas como pai, como marido, e claro que eu vou seguir sempre, né, a minha trajetória, com o meu foco sempre é, degrau a degrau, né? Sempre o que está à minha frente, mas sempre sonhando, almejando sempre estar no topo, porque isso é o mais importante para o atleta, sabendo que existe esses altos e baixos, assim como já tive na minha carreira, momentos difíceis, desafiadores, mas que em todos eles eu consegui dar a volta por cima e seguir adiante, né? Seguir à frente aí.